Olá, minha gente, bem-vindos a mais um episódio. Você está no Fala Honey Podcast e no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre começar os estudos aos 30 anos. Talvez não começar, talvez tenhamos já estudado antes, mas recomeçar, fazer alguma outra universidade, fazer algum curso, alguma coisa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a importância disso. Mas primeiro, vamos ao nosso hábito bobo da semana. E o hábito bobo da semana que eu queria contar pra vocês, gente, é que eu sou uma aficionada de sambas enredo, de carnaval. Sim, eu sei que é outubro, mas daqui a pouco lança nas plataformas de música, de áudio, né? Os sambas enredos novos. E eu vou lá e vou ouvir todos e julgar cada um deles, porque eu adoro isso. Eu amo demais samba enredo, eu faço isso todos os anos, eu escuto todos, pelo menos assim, dos principais, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, assim, eu escuto e dou nota pra cada samba enredo. Eu amo, gente, eu nunca fui na Sapucaí, mas eu tenho muita vontade. Eu gosto muito da energia de carnaval, da energia do samba, sabe? E é uma coisa que eu acho que, se você me conhecer, você nunca vai imaginar, porque não parece algo que eu daria importância, mas eu adoro desde criança. E sei vários de cabeça, então eu queria contar isso pra vocês, porque eu acho que a gente pode ter vários gostos diferentes na vida e coisas aleatórias assim, e tá tudo bem. E então estou aqui incentivando vocês a procurarem coisas diferentes também pra vocês gostarem, pra vocês começarem a consumir e não ficarem só no, nas coisas que são mostradas para vocês. Vão atrás dos interesses de vocês também, porque tem coisas muito legais por aí. E vamos agora ao nosso assunto principal. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre estudar agora na casa dos 30, né? Eu já vou fazer 32 esse mês. Estou muito feliz, eu adoro o mês do meu aniversário. Mas eu queria conversar com vocês porque eu comecei uma faculdade nova, estou cursando jornalismo, estou no primeiro semestre e está sendo muito legal. E além disso, eu estou fazendo um outro curso na área de marketing, de copyright também, que tem tudo a ver aí, né, escrita e tal. E eu acho legal contar isso para vocês, não de uma forma de vangloriação ou de, ai, ela é super legal, ela, né? Não, nada disso. Mas porque às vezes a gente está querendo fazer algo assim e fica sempre voltando naquele pensamento de que estamos velhas ou que passamos da hora e tudo mais. E eu não acredito mais nisso, já sim, já acreditei. Já achei que nesse momento da minha vida era para eu estar fazendo outras coisas, não era para eu estar voltando a estudar. Mas uma coisa que me fez trazer esse assunto para vocês foi pensar que, se nós temos a oportunidade nesse momento das nossas vidas, por que não, sabe? Por que abrir mão de um espaço que poderia ser nosso e que por tantos anos não foi, faz muito pouco tempo que as mulheres podem estudar, e ainda mais ir para uma universidade. Então, se a gente tiver a oportunidade de ir mais de uma vez, por que não ir? Ainda mais agora com os cursos à distância, a gente consegue fazer de casa, nos nossos horários, então eu queria muito incentivar vocês com isso, sabe? Não precisa ser só ir para a universidade, tá, gente? Pode ser um curso qualquer, pode ser uma aula de alguma coisa que você sempre teve muita vontade, sei lá, uma aula de dança, uma aula de canto, uma aula de alguma coisa relacionada a artesanato, mas eu queria que a gente ocupasse esses espaços, sabe? Que nós eh, buscássemos o conhecimento porque ele tá, nesse momento, disponível pra gente e a gente não sabe até quando. Sendo bem sincera com vocês, os direitos das mulheres nunca estão 100% garantidos, não é mesmo? Nós não sabemos até quando poderemos desfrutar desses direitos, né? Até quando a gente vai poder ter acesso a todo esse conhecimento. Então, eu acho que a gente devia, sim, aproveitar, sabe, enquanto a gente pode e o máximo que a gente puder. Eu sofro de uma coisa que é FOMO de conhecimento, que eu preciso aprender as coisas, porque senão eu me sinto por fora do mundo, sabe? Eu acho que o mundo é tão grande e tem tanta coisa pra gente aprender e às vezes a gente passa a nossa vida toda não aprendendo quase nada e eu fico como assim, mano? Neste momento, pra vocês terem uma ideia, eu estou com hiperfoco em mandarim, então, tipo, eu quero aprender mandarim porque eu penso, se a galera daquele lado do mundo fala uma língua como essa,
Por que eu vou ficar presa a línguas coloniais como o inglês e o francês? Eu amo, amo aprender francês. Mas, por que não também aprender mandarim? Sabe? O conhecimento está disponível na internet, então por que não? E isso vale para tanta coisa, sabe? Porque conhecimento, gente, não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. A gente pode aprender o tanto que a gente quiser, que, sabe, só vai mudar é dentro da gente, só vai mudar é a nossa visão de mundo, os nossos critérios de crítica em relação ao mundo e que nesse momento estão sim se perdendo um pouco, as pessoas não estão mais fazendo nenhum tipo de análise crítica, elas estão indo todas juntas numa mesma opinião sobre tudo. Então, quanto mais a gente estudar, mais teremos as nossas próprias opiniões, mais a gente vai conseguir discutir e entender melhor a vida, sabe? Então, por que não aprender, sabe? E eu sou a maior defensora possível do estudo, porque ele me levou muito longe, o estudo me levou muito longe, e acho que quanto mais eu estudar, mais longe eu posso ir. Eu sei que nessa nossa sociedade isso não vai acontecer com todo mundo, nem todo mundo vai ter essas oportunidades. Não acredito em meritocracia, obviamente, de que tipo só o estudo que me trouxe até aqui. Não, eu tive muita ajuda, muito apoio, muita oportunidade, mas é, eu acho que seria até um pouco de covardia parar de aproveitar essas oportunidades se eu ainda as tenho, sabe? Se eu ainda posso estudar mais, se eu ainda posso aprender mais, se eu posso dividir isso com vocês ou com qualquer pessoa que queira me ouvir. Então, eu acho que a gente precisa continuar assim nesses movimentos de aprendizado. Um ponto que eu acho muito importante também é que agora, aos 30, eu posso escolher o que eu quero estudar. Não é mais uma questão simplesmente de dinheiro. Claro, ainda pode ser, se você ainda está traçando esse caminho, ainda pode ser uma opção de estudo para conseguir um salário melhor, sabe? Para conseguir um serviço melhor que vai te remunerar da forma que você merece, da forma que vai sustentar os seus gostos e a sua vida de uma melhor maneira do que um salário mínimo, obviamente. Mas, se você já está no seu trabalho, já faz alguma coisa da vida, você agora tem a opção de estudar aquilo que te envolve, sabe? Aquilo que te dá vontade, aquilo que realmente mexe com você e que não necessariamente vai te trazer um retorno financeiro, mas que vai te trazer um retorno intelectual, um retorno espiritual, um retorno para você, sabe? Eu acho que todos esses episódios do podcast, eu acho que eu falei nisso, de ser um pouquinho egoísta. Mas eu tenho aprendido que não é uma questão de egoísmo, na maioria das vezes, é uma questão de aproveitar as oportunidades pra gente também. Não só se doando o tempo todo, porque a gente sabe que nós mulheres somos as doadoras o tempo todo, a gente se doa a vida inteira pelos outros. E eu não acho isso 100% ruim, mas acho que deveria haver um equilíbrio também. Então, havendo esse equilíbrio, a gente pode estudar algo por nós, sabe? Pela nossa própria vontade e não só para manter a nossa casa sabe, edificar o nosso lar. É importante sim edificar o nosso lar, mas também é importante nos edificarmos, sabe? Nos levarmos para outros patamares, outras partes de consciência, sabe? Onde a gente tome as decisões por nós mesmos, onde nós entendamos mais do mundo e das coisas que acontecem. Então, sim, eu vou sempre defender o estudo, porque eu acho que nesse ponto o estudo é sim libertador, sabe? Ele traz pra gente todos esses pensamentos críticos, todas essas informações que sempre foram muito reservadas a um grupo seleto de pessoas, no caso, homens brancos, geralmente velhos. Mas agora que nós podemos ter acesso a isso, não a tudo isso, mas a uma grande parte desse conhecimento, eu acho que a gente precisa aproveitar. Um outro ponto é que nós ainda temos muitos anos pela frente. Então, se você está aí na casa dos 30, assim como eu, vamos supor que, como eu esteja começando uma faculdade agora, você ainda vai ter 30 anos para exercer essa profissão. É muito tempo, sabe? É muito tempo. Dá pra você ficar muito expert nisso ou em qualquer
outras coisas que você queira misturar além disso. A minha vontade neste momento, vou contar aqui para vocês, é depois fazer um mestrado, um doutorado, sabe? E me tornar doutora, porque, tipo, eu tenho 30 anos pela frente, assim, contando o mínimo, tá, gente? O mínimo aí, contando que eu faço, que eu chegue aos 60 pelo menos, eu tenho mais 30 anos pela frente. Então, é muito tempo, dá pra me aprofundar muito em novas profissões. Por que ser apenas uma coisa e não que você, igual eu estou falando aqui de ter uma nova profissão, mas não necessariamente ter uma nova profissão. Talvez você queira continuar na sua profissão, mas você ainda tem 30 anos para expandir o seu conhecimento. Gente, 30 anos pra, sabe, aprender. Por que a gente não vai aprender uma língua nova? Em 30 anos dá para você ficar fluente em muita coisa. Então, por que não, sabe? Por que nos limitarmos ao que a gente já conhece, ao que a gente já sabe, ou ao que dizem pra gente nesse momento, sabe? E eu acho que o estudo é uma coisa que não vai de encontro a, por exemplo, a maternidade. Você consegue estudar e ser mãe, claro que não, não com a mesma dedicação, mas não é uma coisa que te impeça como um trabalho, se você quer ser uma mãe dentro de casa, né, cuidar do seu bebê ali em tempo integral, digamos assim, um serviço às vezes vai um pouco contra. Mas o estudo não, então você pode se manter estudando, nem que seja 30 minutinhos por dia, nem que seja, sabe, fazendo um Duolingo para aprender uma palavrinha nova a cada dia. Então, não é também uma questão de esforço, é, magnânimo, assim, sabe? Não é uma coisa gigante, tal, que você precise fazer. Claro, se for a sua vontade, tudo bem. Mas se não, não é uma questão de algo grandioso. É sim uma questão de continuar aprendendo para sempre. Porque tem muito conhecimento no mundo, tem muita coisa pra gente descobrir, sabe? Tipo, vocês já abriram um mapa mundi, por exemplo? Parece uma pergunta boba e provavelmente todo mundo já abriu, pelo menos na época de escola. Mas agora, aos 30, você já abriu e já imaginou as pessoas que moram naqueles outros países que não é o nosso? E como será a vida delas? E o que será que elas aprendem? Como será que elas pensam baseado na forma com a qual elas aprendem? Cara, eu fico pensando muito nisso, sabe? Tipo, igual eu falei pra vocês que eu tô aprendendo um pouquinho de mandarim. E aí eu penso, uma língua onde as letras, entre aspas, são feitas com traços, como é a forma de pensar de uma pessoa que nasceu neste meio? Com certeza é muito diferente da minha forma de pensar, porque eu já nasci com as letrinhas ali, o alfabeto que a gente conhece, sabe? É muito diferente. Então é muito interessante você poder entrar um pouquinho nessas culturas que são tão diferentes das nossas. Eu, sinceramente, acho, assim, apaixonante aprender coisas novas e eu queria muito transmitir isso para vocês, assim como a questão da leitura, sabe? Nessa questão do estudo, não precisa, obviamente, ser só uma questão de trazer mais leituras, né? Pode ser aulas em vídeo ou aulas que não tenham a ver com leitura. Eu acho que todo tipo de aula vai ter um pouco a ver com leitura, mas vou dar um exemplo aqui mais ou menos. Por exemplo, vai aprender música. Inicialmente, você não precisa entrar ali no mundo das leituras relacionadas à música, sabe? Você vai aprender um pouco de partitura, né? As escalas, eh, dos sons e tudo mais. E se você for escolher um instrumento específico, você vai ter uma coisa prática ali para fazer. Claro que, puxando para o meu lado, em algum momento eu ia querer saber um pouco mais, eu ia procurar livros sobre isso. Mas não é necessariamente uma obrigatoriedade, sabe? Você pode fazer da forma que você achar melhor. Então, tem muitas formas de estudar e manter essa chama do conhecimento acesa, sabe? Uma coisa que eu acho que vocês já perceberam é que eu tenho muitos interesses na minha vida. Sim, gente, eu faço um pouco de tudo, não sou boa em praticamente nada, mas, tipo, eu estou bem com isso, porque eu gosto de saber pelo menos um pouquinho do que nunca ter visto nada a respeito daquilo, sabe? Claro que não dá pra gente se aprofundar em tudo, então eu escolhi algumas coisas para me aprofundar, mas outras eu vou abrir sim o Google e procurar algum texto
pequeno ali só para saber um pouco. Porque do nada passa uma coisa na minha mente assim de, por exemplo, eu estava vendo um C-drama outro dia, que é um doraminha chinês, e aí eles a religião é, que estava sendo mostrada ali era a budista. Então eu fui e tinha uma relação com pessoas se desvivendo. Aí eu pensei, cara, será o que, que o budismo fala sobre pessoas se desviverem? E aí eu fui dar uma olhadinha no Google, sabe? Porque eu olho para as coisas procurando informações assim, sabe? Tipo, não, mentira. Eu olho para as coisas e aí essas informações brotam na minha mente. Essa necessidade de informação brota na minha mente. E aí eu fico, cara, e se eu fizesse um intercâmbio para lá para saber como que é? E se eu fosse num templo budista para perguntar como é que é? Eu tenho muitas essas curiosidades, sabe? De querer saber como é, como que funciona, por que as pessoas acreditam no que elas acreditam, ou fazem o que elas fazem, ou como é o trabalho delas. A coisa que mais me deixa animada na vida é entender como alguma coisa funciona. Acho que por isso eu era tão feliz sendo maquinista na parte do serviço mesmo, porque é muito legal você entender finalmente como alguma coisa funciona. E então, sabe, as coisas brotam assim na minha mente, será como isso aqui funciona? E sabe, dá aquela vontade de ir lá e abrir, ou de ir lá e perguntar. Às vezes eu fico pensando, cara, será que eu tô fazendo perguntas idiotas? Mas os professores sempre dizem que nenhuma pergunta é idiota. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão se passando um pouco e fazendo algumas perguntas bem idiotas que uma jogadinha ali no Google você acharia a resposta. Mas as pessoas estão com muita preguiça de pesquisar. Isso tá sendo um probleminha. Então, antes de fazer uma pergunta que eu considero idiota, eu dou uma pesquisadinha. Daí, se eu não achar, aí eu vou lá perguntar, entendeu? Então, tem isso também. Dei uma viajada aqui, me perdoem, mas eu queria muito contar sobre isso. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também é que eu acho que a instrução da mulher é muito importante, porque hoje nós ocupamos lugares que são importantes. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente vai conseguir auxiliar umas às outras, sabe? Eu acho que o mais importante do conhecimento é a gente conseguir compartilhar e, se possível, entre nós mulheres, porque os caras, eles já têm muito conhecimento à disposição deles, tá? E a gente não. A gente tá sempre fechado em grupinhos ou ouvindo a opinião desses caras. Então, se a gente pudesse se unir pra cada uma saber um conhecimento e compartilhar com as outras, mano, imagina o poder disso. Eu fico pensando, eu tenho algumas tias por parte de pai que elas são da igreja, de igrejas de denominação evangélica. E elas são líderes dentro das igrejas delas, sabe? Elas estão sempre envolvidas ali com a parte de liderança mesmo, de pregação, de instrução das outras mulheres da igreja. E eu fico pensando no poder que isso tem, sabe? E eu fico pensando, será que elas entendem o poder que elas têm com essa liderança? Será que elas só estão reproduzindo o que elas foram ensinadas por caras? Ou será que elas estão indo lá na Bíblia que elas acreditam, no Evangelho que elas acreditam, entendendo de verdade o papel da mulher, sabe? O empoderamento da mulher. Eu sei que nas igrejas é, essa questão de empoderamento feminino vai um pouco contra, porque, né, tem toda a questão da submissão e tudo mais, mas tentando colocar dentro dessa caixinha delas, ainda assim, são mulheres na liderança, sabe? São mulheres é, regendo outras mulheres, encaminhando outras mulheres. Então, será que não dá pra gente encaixar isso de tipo, cara, eu tô com o poder aqui, então eu vou falar pra elas, estudem, se instruam, não aceitem violência doméstica, não aceitem que seus parceiros tratem vocês mal, escolham bem os parceiros de vocês, não simplesmente pelo que eles podem proporcionar financeiramente, tenham o dinheiro de vocês. Será que esse tipo de discurso vai tão contra assim as coisas da igreja? Porque se não forem contra,
elas têm um poder gigante para transformar vidas. E eu acredito que elas já transformem, mesmo que elas não toquem nesses pontos especificamente, como eu estou falando. Eu acredito que só a fé e as orações e tudo que elas pregam em relação a amor e propósitos e ser uma boa pessoa já transforma vidas. Mas imagina pegar esse poder, pegar todas essas mulheres que estão ali ouvindo elas, prestando atenção nelas, para levar para esses caminhos de colocar a mulher mesmo como algo muito importante, sabe? E nos valorizarmos dentro do conhecimento. Imagina ser valorizada dentro do conhecimento. Cara, é um poder assim que eu fico só imaginando. Outra coisa que fica na minha mente, tipo, cara, se eu tivesse no lugar dela, o que eu falaria para essas mulheres? E esse podcast é muito também sobre isso, sobre eu ter um espaço para falar para outras mulheres as coisas que eu acredito e que eu acho que a gente devia estar discutindo. Então, essa questão do ensinamento, dos conhecimentos, de estar estudando, eu acho que é uma delas, uma das muito importantes para mim. E por isso eu vim falar com vocês hoje. E aí, não só essas minhas tias nessa profissão especificamente de estarem na liderança de uma igreja, mas como eu tenho amigas também que estão em profissões como serem policiais. Aí eu fico pensando, imagina mulheres em profissões como ser uma policial. Cara, eu sinto que nós somos muito mais incorruptíveis, sabe? Que nós somos pessoas que trataríamos com muito mais humanidade as outras pessoas e as questões que chegariam dentro de uma questão policial pra gente. Então, imagina se metade dessas pessoas fossem mulheres, a mudança no tratamento que isso não teria. E não de uma forma fraca, pelo amor de Deus, sabe? Não seria uma coisa fraca, seria uma coisa humana, sabe? Seria uma coisa que trataria as pessoas como iguais, que se colocaria no lugar do outro, que entenderia as diferenças entre as pessoas e não trataria todo mundo como animais. Cara, imagina, seria revolucionário, revolucionário, simplesmente. Assim como eu acho muito importante que nós mulheres, mesmo que seja agora aos 30, que nós ainda queiramos ir para campos como os campos de pesquisa, para que nós possamos pesquisar coisas que sejam importantes para as mulheres, porque a maioria das pesquisas não são pra gente, sabe? Não são pra gente. Então a gente precisa estar lá para poder pesquisar coisas que tenham a ver com a gente. Eu vi uma notícia outro dia que uma pesquisa que está sendo feita é qual o impacto da endometriose na vida do parceiro da parceira que tem endometriose. Ao invés de estarem pesquisando os efeitos da endometriose no corpo de uma mulher, eles estão pesquisando o que que isso atrapalha na vida de um homem. Então a gente precisa estar lá para poder pesquisar pela gente, entende? Por isso não é uma questão, não, essa compra que nós temos de que nós estamos velhas e não dá mais para a gente estar lá, segura muito a gente num lugar onde a gente não avança nas nossas próprias questões, nos nossos próprios estudos. A partir dos 30, eles querem que nós sejamos mães e fiquemos em casa sem fazer nada. Só que hoje em dia ficar em casa tem acesso à internet, tem acesso a cursos na internet de graça, ou se você tiver uma condição de pagar, você pode, como eu, fazer uma faculdade à distância e ir para um campo de pesquisa desses que vai levar a gente mais longe, sabe? Porque eu acho que a gente se trava em certas idades e os 30 para mim tem muito essa cara de que é uma idade onde nos travam para que a gente não avance nas nossas próprias questões. E nós temos muitas questões que estão sendo completamente ignoradas, porque desde sempre as questões masculinas foram colocadas em primeiro plano. Mas nesse momento, com o acesso que a gente tem, a gente pode colocar as nossas questões em primeiro plano também, sabe? Eu acho que o mundo ficaria tão mais justo se nós mulheres tomássemos os nossos espaços. Não por uma questão de tomar o espaço e esquecer o outro. E, sabe, nós não somos assim. Se nós tomássemos os espaços, se nós fôssemos
50% em cada profissão, tudo já seria muito diferente e muito melhor, sabe? E eu não tô falando aqui de uma forma soberba. Vocês sabem que seria melhor, que nós pensaríamos também no outro e não só em nós mesmos, assim como é feito nesse momento que o outro pensa somente nele e não em nós. Então, só teria como melhorar, entendem? Ai, gente, eu assim me emociono com esse tipo de assunto porque eu queria muito que as pessoas ouvissem isso e entendessem e realmente não deixassem o tempo passar, sabe? Tipo, fossem atrás. E, claro, você não precisa ir fazer também uma grande pesquisa e revolucionar a humanidade. Mas uma coisa por você já é uma grande revolução, gente. Num mundo onde o, o nosso tempo não é nosso, fazer uma coisa por nós mesmos é revolucionário, entende? Então, é isso, minha gente, é isso, entendeu? Um outro campo que seria muito bom se mais mulheres estivessem seria no direito, porque imagina nós defendendo a nós mesmos. Mano, sabe? Essas questões que acontecem das vítimas serem humilhadas num julgamento, as vítimas femininas serem humilhadas num julgamento onde ela já é a vítima. Cara, como assim? Entendem? Imagina se nós fôssemos a juíza lá na frente, se nós fôssemos a promotora, se nós fôssemos a advogada, entende? Eu, a gente não mudaria esse cenário, sabe? A gente não apoiaria essa vítima, a gente não buscaria realmente fazer a justiça. Então, cara, se você tem vontade, vai, eu estou aqui para te apoiar, porque precisamos das mulheres nesses espaços, sabe? Precisamos muito das mulheres em todos os espaços possíveis. Nós precisamos das mulheres nas artes, porque a quantidade de homens, né, que desde sempre são colocados em pedestais artísticos e as mulheres não, são sempre rebaixadas. Outro e aí foi um K-drama que eu estava vendo, que era um doraminha coreano, que é, falava de uma mulher chefe de cozinha, e aí ela volta no tempo e tudo mais, para uma época onde as mulheres não tinham, obviamente, essa oportunidade. Só que aí eu fiquei pensando, cara, as mulheres cozinham desde sempre, por que não? Porque a mulher não poderia ser uma chefe de cozinha? Porque essa arte é masculina, sendo que a cozinha é sempre da mulher. E aí você vê que é simplesmente pelo fato de que ser um chefe é uma questão de status e que ser uma cozinheira de casa é uma questão de obrigação. E isso não faz sentido nenhum. Como assim, gente? É uma questão de obrigação e mesmo a gente fazendo isso há anos, a gente não pode chegar naquele status. Claro, hoje a gente pode, mas ainda é muito mais difícil. Ainda é muito é, menos óbvio, menos fácil para a gente chegar lá. E é um julgamento muito maior e é uma provação muito maior. A gente tem que se provar o tempo inteiro. Isso me lembrou até de Ratatouille, da chefe que tem no filme, porque ela fala exatamente isso, sabe? O quanto ela teve que lutar por aquele espaço simplesmente por ela ser mulher. Porque se ela fosse um cara, ela teria conseguido de uma hora para outra, porque ela era ótima. Então, entendem? Ai, gente, a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa desses conhecimentos, a gente precisa se informar. Se você é uma pessoa que diz, ai, eu não gosto de política, eu não sei, eu não quero saber nada sobre política. Cara, precisamos saber sobre política, independente do seu lado. Você precisa saber sobre política, você precisa saber quem vai te representar. E a gente precisa de mulheres na política para nos representarem, porque senão eles vão continuar fazendo leis só para eles, vão continuar fazendo, beneficiando a eles e, se possível, tirando os nossos direitos. Então, a gente precisa sim saber dessas coisas, não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de necessidade, de precisar saber, de entender que nesse momento da vida, quanto mais mulheres estiverem lá, que a gente souber que elas estão lutando por nós, mais a gente ganha, sabe? Eu acho que até menos a gente perde. Então é muito importante que nós
incentivemos amigas ou quem for que queiram ir para essas áreas, para que a gente tenha representatividade, para que a gente tenha pessoas lutando por nós. Porque se a gente não tiver ninguém para lutar por nós, a gente vai voltar para estados onde nós não queremos estar, onde não nos cabe mais. E a gente precisa aproveitar esse conhecimento, a gente precisa aproveitar esse momento onde nós temos alguns direitos para se informar, para estudar, para continuar indo para frente e não deixar que as coisas retrocedam. Ai, eu acho que eu me empolguei muito nesse episódio, né, gente? Me perdoem, mas essas coisas, assim, mexem muito comigo de verdade. Eh, eu venho de uma família onde as mulheres não tiveram muito estudo. Eu tenho uma tia formada na faculdade, se eu não me engano, uma tia por parte de mãe, que se formou já depois, se eu não me engano, depois dos 30, se formou na faculdade e tudo mais, mas todas as outras têm até o ensino médio no máximo. A minha própria mãe mesmo tinha só até a 8ª série, era uma mulher incrível, espetacular, inteligentíssima, mas que não pôde ir além nessa questão dos estudos. E mesmo sem ela poder ir além, ela se informava, ela lia, sabe, ela conversava, ela debatia e não deixava que simplesmente o pensamento alheio fosse a opinião dela, sabe? Ela ouvia as partes, ela tentava entender e chegar ao próprio raciocínio dela, sabe? Me emocionei. E isso é muito incentivador para mim, eu não consigo simplesmente aceitar uma opinião alheia sem entender um pouco, sem ler um pouco sobre aquilo, sem me informar, sabe? Sem estar por dentro do que está acontecendo, porque eu venho desse lugar de uma pessoa que se informa. Então, como eu poderia simplesmente aceitar a palavra de alguém e pronto, acabou, sabe? E quanto mais conhecimento eu acumulo, mais eu sei que a gente não sabe de nada. E quando a pessoa tem os pensamentos muito firmes, assim, e tudo mais, é porque provavelmente ela não entendeu nada. E a gente precisa muito abrir esses diálogos, gente. Eu queria muito essa comunidade pra gente conversar mesmo, pra gente pegar um ponto desses um dia e se reunir e todo mundo falar o que pensa e que tenham pessoas de opiniões contrárias para que a gente se escute, sabe? E tente entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito, por que a gente pensa de outro, o que que a gente pode trocar. E eu amo esse tipo de assunto. Eu amo! Ai, mas sabe, é muito isso. A gente vem desses lugares de pouco conhecimento, mas de muita vontade. Então, o incentivo ao estudo vem muito forte na minha vida e eu quero trazer isso com muita força para vocês e para todo mundo que tem essa vontade, assim como eu, que não consegue parar, sabe? Que precisa saber um pouquinho mais, que precisa entender um pouquinho melhor, que quer olhar com uma visão mais expandida para o mundo, que não quer ficar fechada naquela redoma e não saber nada, não ouvir nada. A gente não pode mais, gente. Simplesmente a gente não pode mais. A gente precisa saber das coisas, a gente precisa trocar informações, a gente precisa crescer juntas, porque se vocês olharem os homens na nossa sociedade, eles são unidos, eles são muito unidos. E a gente não, e obviamente que isso é uma construção social para que a gente não seja mesmo, para que a gente não se una mesmo, para que a gente julgue umas às outras e não se apoie, porque afastadas a gente é muito mais fraca, obviamente. Mas unidas, sabe? Tipo, compartilhando conhecimento, compartilhando saberes, se ajudando, a gente vai muito mais longe, muito, muito, muito mais longe. Então, é isso. Eu queria muito falar tudo isso com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês comentem aí o que vocês acharam, se vocês pensam assim como eu sobre toda essa questão de estudo, se vocês estão nessa minha faixa etária e também estão estudando alguma coisa, mesmo que ainda na área de vocês, a gente também não precisa ser uma mudança absurda, não.
dentro da área de cada uma, se vocês continuam se aprofundando, se vocês continuam buscando, e eu me alegro muito, eu honro muito o conhecimento de cada uma de vocês, tá? Então, é isso. Vamos ao nosso Indica aí, querida! E o nosso Indica aí, querida, obviamente vai ser uma questão de estudo, vai ser um curso que eu achei grátis no YouTube, com mais de 400 aulas de mandarim, gente, de chinês. E é do canal, peraí que eu vou ler aqui pra vocês, é do canal Xiao Mandarim. Xiao é o nome da professora, é, e é Xiao Mandarim, Xiao Mandarim. E ela tem uma playlist com mais de 400 aulas do básico ao avançado de chinês para quem quiser aprender. É tipo um projeto social que ela fez. E eu tô começando por lá, nesse momento eu não posso investir num curso de mandarim especificamente, porque eu estou investindo em outros cursos, mas eu queria muito aprender, então eu fui procurar e achei, queria compartilhar com vocês. Eu espero que se alguém tiver essa vontade, que nem eu, que olhe, dê uma olhada lá no curso e vem falar comigo pra gente trocar, porque ainda tô no comecinho também, eu adoraria ter uma amiga pra ir junto nessa jornada de aprender mandarim. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, o nosso desafio da semana vai ser vocês se informarem sobre qualquer coisa. Pode ser moda, pode ser música, pode ser cinema, pode ser política, pode ser história. Eu quero que vocês procurem uma matéria, pode ser numa matéria de jornal, qualquer jornal que vocês tiverem acesso, na internet vocês têm acesso a vários, então procurem, leiam uma matéria sobre algo que interessa a vocês, e se conseguirem dessa matéria, se alguma coisa chamar a atenção de vocês, pesquisem um pouco sobre o que chamar a atenção de vocês dentro dessa matéria, tá bom? Então é isso, um beijo e até semana que vem.